Seja bem-vindo à segunda aula do mini curso de HTML e CSS da AlgaWorks. Meu nome é Thiago Faria e nessa aula a gente vai continuar, na verdade, começar o desenvolvimento do nosso projeto, né? Na aula anterior a gente viu o que é HTML, o que é CSS, a gente já começou a fazer algum código, um pequeno código em HTML para você entender a semântica, alguns elementos. Então, se você não assistiu a aula anterior, em algum lugar eu vou deixar um link ou um botão para você acessar essa aula. Você tem que se inscrever nesse curso, porque a partir da sua inscrição eu vou poder te enviar o código-fonte da aula e também as outras aulas, não só a anterior, mas como as próximas também, tá bom? Então, é bem interessante se você puder fazer a sua inscrição, é gratuito, você não vai ter que pagar nada. E veja só, aqui na minha tela a gente tem o projeto que a gente vai desenvolver durante esse mini curso de HTML. É um projeto, simples, né? Uma página desse site chamado Temporada. Um site onde organiza aluguéis de temporada, né? Casas de luxo para você passar, para os seus clientes passar temporadas de férias, né? Então, aqui é um exemplo da página, é exatamente isso aqui que a gente vai começar a codificar hoje, agora, passo a passo. Então, vamos lá. A página que eu vou começar, para a gente dar o pontapé inicial, vai ser essa aqui. Mas como assim? É passo a passo, Thiago? Sim, é passo a passo, do zero, mas isso aqui a gente fez na aula anterior. Na aula anterior a gente já escreveu esse código, eu não vou escrever isso de novo, né? Então, já vou aproveitar ele para a gente desenvolver essa página nossa. Só fazendo algumas pequenas alterações aqui. Por exemplo, vamos começar aqui alterando o título. Não vai ser AlgaWorks, o título vai ser o nome do site, temporada. E vou colocar aqui uma mensagem também. Suas férias no local perfeito. Certo? Esse aqui vai ser o título da página. Esse título aqui, ele é importante não só para aparecer aqui em cima na abinha, mas também para motores de pesquisa. Por exemplo, o Google. Então, ou seja, para SEO, né? Search Engine Optimization. Então, para você otimizar o seu site para motores de pesquisa, motores de busca, você deve colocar um título. Não é o objetivo desse curso falar sobre SEO, sobre otimizações para motores de busca, mas já é uma coisa aí para você otimizar, tá? Mas, de novo, não é o nosso objetivo ficar falando disso, porque isso é um conteúdo muito vasto aí que daria para ficar horas e horas falando só sobre isso. Beleza, vamos lá continuar o desenvolvimento da nossa página. Aqui no corpo, a gente não vai colocar o lá pessoal, né? A gente vai exatamente codificar tudo isso aqui, a logomarca. A gente tem aqui uma seção com uma chamada, o melhor site de aluguel de temporada. Depois a gente tem a parte principal do site. Essa parte principal do site é onde a gente tem as fotos das casas de temporada com os títulos e um botão de pedir orçamento. Beleza? Vamos começar então primeiro por esse cabeçalho aqui, onde tem a logomarca. Para a gente começar esse cabeçalho, dentro da tag body, a gente vai colocar, dentro do elemento body, né, a gente vai colocar um outro elemento aqui com a tag header. E vou fechar ela aqui. O que é essa tag? O que é esse elemento header, Thiago? É a mesma coisa de head? Não. Não confundir. Head, eu já expliquei na aula anterior. Não vou explicar novamente aqui, né? Header é o cabeçalho. Representa um grupo de conteúdo para introdução ou navegação. Nesse caso aqui, é uma introdução à nossa página, né? Se você acessar aqui a página, você está vendo então um cabeçalho, temporada, é a introdução do nosso site, né? É onde geralmente a gente coloca a logomarca do nosso site, navegação, links de navegação. Nessa página aqui não tem links de navegação no cabeçalho, mas poderia ter links de navegação e assim vai. Então, header é para isso, a gente colocar, geralmente a gente coloca aqui a logomarca, navegação, ou seja, a introdução do nosso conteúdo. Dentro de header, eu vou colocar um elemento chamado IMG. IMG representa uma imagem mesmo, pode ser um JPG, um PNG, um GIF, uma imagem que a gente quer colocar no nosso site. Essa imagem, nesse caso, é a logomarca do nosso site, temporada. E aqui nessa pasta, imagens, eu já coloquei todas as imagens que a gente vai precisar. Você vai poder baixar se inscrevendo no curso gratuitamente. Eu vou te passar todo esse código-fonte, incluindo essas imagens aqui, beleza? Então, olha só, tem casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Por enquanto,
A gente só vai ficar com 4 casas, você pode adicionar mais também. E tem a logomarca aqui, temporada. A gente está interessado mais agora na logomarca. Logo.png é o nome do arquivo. Então, dentro da tag img, que representa uma imagem, eu vou colocar o atributo, olha só, um atributo da imagem src, ou seja, uma propriedade. Eu estou adicionando alguma informação para esse elemento de imagem. Eu vou colocar o nome da imagem, logo.png. Mas espera aí, onde está essa imagem? Se eu colocar logo.png, ele vai entender que a imagem está na mesma pasta, no mesmo diretório do arquivo index.html. Eu vou até deixar assim, depois eu vou corrigir, tá? Vou deixar assim, para você ver o que acontece. E eu vou colocar o sinal de maior, então a tag de abertura está completa. Não sou obrigado a colocar uma tag de fechamento no MG, eu poderia fechar ela aqui, para ela se auto-fechar, mas eu vou deixar sem, tá? Então, só relembrando aqui, o header representa a semântica dele, o significado do header, representa um cabeçalho, alguma parte de um conteúdo onde a gente está dando uma introdução ao visitante sobre o que ele está vendo, o que ele vai ver. E dentro dessa introdução, desse conteúdo dentro do header, pode ter a logomarca, pode ter links de navegação, etc. Vamos salvar e recarregar? Opa, agora é essa aqui, a gente está desenvolvendo, né? E recarregar, veja que apareceu um íconezinho aqui com uma imagem quebrada. Dá para ver o que está simbolizando aqui uma imagem quebrada. O que significa uma imagem quebrada? A imagem não foi encontrada. Se a imagem não foi encontrada, é porque ela não existe aqui onde a gente está buscando, logo PNG. Na verdade, ela existe dentro da pasta imagens. Então, a gente tem que colocar aqui imagens barra logo PNG. A gente coloca o caminho dela, certo? Aqui, como a gente a imagem está só dentro de uma pasta, dentro de aula 2, né, imagens, ou seja, eu consigo acessar a estrutura da pasta imagem, eu consigo acessar o conteúdo da pasta imagens por aqui mesmo, eu coloco imagens barra logo.png. Se estivesse na internet, uma outra URL, ou seja, um outro endereço na internet, você poderia colocar aqui http://www. Coloca aqui o endereço.com/, você pode colocar assim também, tá? Mas aqui, como já está tudo no mesmo local, eu faço simplesmente assim, recarrego, veja que agora a logomarca foi carregada na página. A ideia dessa aula é a gente escrever o código HTML, não é escrever código CSS. O código HTML, lembrando da aula 1, ele define a estrutura de um documento, o conteúdo de um documento. Ele não define a aparência desse documento. Por isso mesmo, a gente não vai ainda conseguir só com HTML colocar esse temporada no centro, colocar aqui essa faixa azul com esse tamanho de fonte. A gente não vai conseguir fazer isso por enquanto. A gente primeiro define a estrutura do documento, depois com CSS a gente vai estilizar esse documento e deixar ele com a cara que a gente quer. Beleza? Combinado? Então vamos continuar o código. Beleza, a gente já tem um header aqui. E você lembra quando a imagem não foi encontrada? Olha só, logo 2. Vou colocar logo 2 só para ela não ser encontrada. Opa! Você lembra quando ela não foi encontrada? A gente viu só uma imagenzinha quebrada aqui. Para mudar um pouquinho isso aqui, a gente pode colocar um atributo chamado out. O out, ele significa um texto alternativo para essa imagem. Quando essa imagem não foi encontrada, por algum motivo o navegador não conseguiu fazer o download dela, ou realmente ela não existe, ou ainda para leitores de tela, para pessoas com deficiência visual, esse out é muito importante. E também para SEO, tá? Esse out é muito importante. A gente coloca aqui uma descrição. O que é essa imagem? A gente descreve ela, porque quem não consegue enxergar a imagem, pessoas com deficiência visual, o browser não conseguiu fazer o download da imagem, essa pessoa não vai conseguir enxergar essa imagem, concorda? E aí? O que a pessoa vai ver? Uma imagem quebrada? Não, a gente tem que colocar uma descrição aqui. Eu vou colocar aqui temporada, que é o nome do site. Vou recarregar, veja, a imagem não foi encontrada, você não consegue enxergar a imagem, ela está quebrada, mas você consegue ver o que ela é, temporada, o logomarca do site. Poderia ter uma descrição mais detalhada se você quisesse, tá? Veja que mesmo você não conseguindo enxergar a imagem, você consegue entender o que ela simboliza. Muito importante, novamente, para pessoas com deficiência visual, para leitores de tela, que agora sim ele consegue ler, e para quando a imagem está quebrada, né? Beleza. Vou voltar a imagem aqui, ela existe. A gente não vê texto nenhum, a gente vê simplesmente a imagem, tá? É um texto alternativo, por isso o nome out.
Depois do header, vamos colocar agora, o que é agora, hein? Vamos ver. Agora a gente tem uma seção aqui com uma chamada, com um título principal da página, né? A maior chamada da página, o melhor site de aluguel de temporada. Essa é a chamada do site. É uma seção do nosso site. Beleza, é uma seção do nosso site. A gente vai colocar então uma tag chamada section e vamos fechar ela aqui. O elemento section representa uma seção genérica de um documento, ou seja, um grupo temático de conteúdo. Deve ser identificado por um título. O que é um grupo temático de um conteúdo? É um grupo de conteúdo, section representa um grupo de conteúdo que fala sobre um assunto. Se mudou o assunto, já não é essa seção, já é outra seção. Então você tem um section que fala de um assunto. Mudou o assunto, já é outra section ou alguma outra coisa, tá? Então, um grupo temático de um conteúdo, né? Você está falando sobre um tema. Mudou o tema, mudou o assunto, já é sobre outra coisa. Então, o section é para isso. Veja, semântica. Significado. A gente está dando significado, criando a estrutura do nosso documento, pensando sempre na semântica do HTML. E section pede um título, pede uma identificação do que é essa seção. E os títulos dentro da página, dentro do corpo de um documento, eles podem ser escritos usando elementos H1 até H6. Então, vamos usar aqui o H1, é o título principal. Então, é por ordem de prioridade. H1 é mais prioridade, mais forte que H2, que H3, que H4. O título principal da página é a coisa mais importante que tem na página. Então, vamos colocar H1, tá? H1, então, é um head, é um cabeçalho, um tópico, né? Um título. E vamos colocar aqui o melhor site de aluguel de temporada. E vou fechar o H1 aqui. Opa, não é aqui, é esse aqui. Olha só, o melhor site de aluguel de temporada. Esse é o nosso título principal da página. Se eu tivesse um outro tópico, né, um outro heading que eu quisesse adicionar aqui, menos importante do que o H1, eu colocaria aqui, ó, H2, ou H3, H4, H5 ou H6. Alugue, não vou deixar, tá? Só para você ver. Alugue online. Vou colocar assim, alugue online. Olha só, alugue online. Não sei se dá para ver que a fonte está menor. Deixa eu colocar H6 aqui para ficar mais claramente. Olha, alugue online. Ficou com a fonte bem menorzinha, porque ele é menos prioritário, né? Vamos colocar aqui H4. Ó, aumentou um pouquinho a fonte, tá? Então, a partir do momento que você vai diminuindo, de H1 até o H6, você vai diminuindo o tamanho da fonte. Mas uma coisa importante, eu estou falando isso para você pensar, então tá, então quando eu quero diminuir a fonte, eu posso só diminuir o número? Não. Não use H1 até H6, não use isso pensando em tamanho de fonte. Pense em semântica, pense no significado. O que é mais importante? O H1 é mais importante. Segundo, H2. Tente seguir essa sequência. Não coloque, eu quero uma fonte pequenininha, põe H6. Não é assim. O tamanho da fonte que você enxerga aqui no navegador por padrão, quando a gente coloca H1, H2, H6, esse tamanho de fonte que a gente enxerga é simplesmente uma consequência da importância que a gente está dando para cada um desses tópicos. Se a gente está falando que um determinado título é H6 ou é H4, o navegador, o Chrome que eu estou usando aqui, ele entende, então isso aqui é menos importante, eu vou dar um tamanho de fonte por padrão, vou colocar um tamanho de fonte menor, mas é padrão. A gente pode, depois com o CSS, colocar o tamanho de fonte que a gente quiser. Então, é uma dica muito importante para você levar dessa aula aqui. H1, H2 até o H6 não define tamanho de fonte. Tamanho de fonte padrão é uma consequência e geralmente você não vai usar esse tamanho de fonte, você vai definir por CSS, tá? Mas isso é importante para você definir a semântica, a importância daquele tópico na sua página, beleza? Não vai esquecer disso, tá? Porque a gente vê muito aí sites, começa no H4, vai para H6, só para definir tamanho de fonte, é ruim, não é uma boa prática, beleza? Não é correto, na verdade. Vai funcionar, né? Mas não é correto. Vou apagar aqui o H4, deixar só o H1, né? A gente tem a seção nossa aqui, beleza? Depois dessa seção aqui, que a gente vai tornar ela azul depois, mais para frente, né? A gente tem agora a parte principal da nossa página. Essa parte principal é onde
é onde a gente vai incluir as fotos, porque vamos pensar, um site de temporadas, a página que vai mostrar casas de temporada. O que é o principal? Seria a chamada? Seria a logomarca? Não. Né? O principal dessa página são as fotos, né? São as casas que a gente tem para alugar. Então, voltando aqui no código, a gente vai adicionar a tag main. Fechamos a tag main agora. E a tag main ela define o conteúdo principal dentro do corpo da página. O conteúdo principal é aquele associado diretamente com o tópico central que a gente está falando. Então, a gente está falando de aluguel de casas de temporada, não é? É aqui que a gente está falando, que a gente vai colocar agora o conteúdo principal da nossa página. Um detalhe importante, só podemos ter um elemento main dentro de cada página. Claro, né? Se a gente tem uma página com 2 elementos main, não existe o que é principal, né? Principal é uma coisa só. Então, o que é o principal? O que é o filé dessa página aqui? A coisa mais principal dessa página? As casas para aluguel de temporada. Então, a gente coloca main aqui para dar a semântica. E dentro de main, a gente tem agora as casas, né? 1, 2, 3, 4. 4 casas. Beleza, vamos começar por essa aqui. A casa 1. Eu vou definir cada casa, cada casa eu vou definir através de um elemento HTML chamado article, que é um artigo. Vamos escrever ele para você ver. Ó. Deixa eu dar um tab aqui. Article. Exatamente esse elemento article vai definir cada casa que está para alugar. Por quê? Esse article parece dar a entender que é um artigo. Seria tipo, estou codificando, né? Estou codificando um HTML de um blog, então seria um artigo? Sim, poderia ser. Se está codificando um blog, pode ser um artigo. Se está codificando um site de notícias, poderia ser uma notícia, um artigo? Sim. Mas nesse caso também pode. Uma casa pode ser um artigo. É um artigo, é um objeto. Então, um artigo é um pedaço de conteúdo independente. Ele pode ser um pedaço de conteúdo independente que pode ser distribuído, colocado em outra página. Por exemplo, se eu pegar essa foto aqui da casa, o título e esse link, esse botão, se eu chamar isso aqui de artigo, eu posso pegar esse pedaço de conteúdo aqui e distribuir ele, colocar ele em outra página, reutilizar ele em uma outra página. Né? Então, faz sentido isso? Sim, faz sentido. Então, beleza, é um artigo. Se isso não fizer sentido, aí talvez você esteja usando o elemento article de forma incorreta, tá? Então, se isso faz sentido, tudo bem, eu posso usar o article e um article que vai representar um aluguel de temporada, um imóvel que está para alugar por temporada. Dentro de article, eu vou usar o elemento img, né, que a gente já viu, então não vou explicar de novo. Imagens casa1.jpg, eu tenho ela aqui, a casa. Alt, casa com piscina grande. Então, estou descrevendo aqui a imagem, né? E aqui eu vou colocar o título da casa. Toda casa tem um nome, um título, né? Uma chamada para essa casa. E eu vou colocar aqui o H2, que é a segunda coisa importante aqui, né? Na minha página, então eu coloco H2. Casa com piscina grande. Até agora, vamos recarregar, beleza. Casa com piscina grande. Agora, eu vou colocar esse link aqui, olha, pedir orçamento. Não vai ficar verdinho assim ainda, mas vamos colocar ele já. Eu vou usar o elemento de âncora, que é a tag A. O elemento de âncora é usado para adicionar links. Links para outras páginas, ou para outra seção na própria página, para rolar a página para outra seção, ou para um outro site, tá? A gente pode usar, então, esse elemento de âncora. E o elemento de âncora tem a propriedade href. Deixa eu fechar ele aqui. Tem a propriedade href, onde eu coloco para onde esse link vai direcionar. Eu vou colocar aqui orçamento.html. Essa página aqui, a gente não vai criar ela durante esse mini curso, mas vou deixar aqui, pode até ficar como exercício para você, né? Eu vou deixar aqui só para a gente entender como funciona o elemento de âncora, tá? E vou fechar aqui o A e vou colocar aqui, pedir orçamento. Ok, salvei. Vou recarregar aqui e a gente tem um link aqui. Claro que se eu carregar, a página não existe. Essa página orçamento.html, ela ainda não existe, né? Mas se tivesse aqui, ela caminharia para essa outra página, né?
Na web é cheio de links assim, vocês sabem o que eu estou falando. Veja, já tenho essa casa aqui. Agora, para a gente concluir, é simplesmente duplicar isso aqui com as outras casas. Casa 2, aí eu vou colocar aqui, a casa 2 vai ser casa rústica na montanha. Deixa eu copiar esse texto aqui que vai ser o Alt é igual ao título. Aqui igualzinho, beleza? Olha só, já tem a segunda casa. Bom, não está ficando visualmente idêntico porque você já sabe, a gente vai usar ainda CSS. Mas o conteúdo, você já pode ver que o conteúdo já está idêntico, né? Falta 2 casas agora. Não vou deixar você esperando aqui porque esse aqui é um trabalho repetitivo. Vamos fazer uma mágica aqui e vai aparecer o código das 4 casas. Tá aí, o código das 4 casas. Já salvei o documento, vou recarregar e recarreguei. Tenho aqui as 4 casas de temporada certinho. Então, veja que a gente fez aqui foi definir a estrutura do documento e o conteúdo dele. A partir daqui a gente já consegue estilizar, deixar eles uma cara mais bonita, né? Porque dessa forma aqui, claro, a gente consegue consumir o conteúdo tranquilamente. Tá? Tudo que a gente precisa está aqui, não tem nada que a gente não precisa, ou nada faltando, né? Mas só não está muito bonito. Essa parte de deixar bonito não é com HTML, é com CSS, que a gente vai ver na próxima aula. Se você quiser participar, assistir a próxima aula, eu vou deixar um link ou um botão em algum lugar dessa página, não sei se você está vendo por YouTube ou por alguma outra página, vou deixar em algum lugar visível para você, onde você pode clicar, se inscrever para receber as próximas aulas e também a aula anterior, caso você tenha perdido, beleza? Além disso, você vai receber o código-fonte de todas as aulas separadinho para você ir acompanhando e fazendo junto comigo. Na aula seguinte, então, a gente começa a deixar essa página mais bonita, beleza? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí também, comente, deixe um comentário, porque isso me motiva bastante a continuar gravando vídeos como esse. E também compartilhe com seus amigos, tenho certeza que eles vão gostar bastante de aprender HTML e CSS, assim como eu espero que você esteja gostando também, né? Porque você está aqui até o final desse vídeo. Beleza? Um abraço, até o próximo vídeo.